Espírito Santo, me toma aqui, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor precisa tratar com os nossos corações. Eu te peço, fala com a tua igreja, fala comigo, em no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo, coloca a NVI, dá para colocar a NVI? Lá, Lucas, pode as crianças direcionando, Lucas capítulo 2, verso 41. Todos os anos, eu peço ajuda da igreja, consente nessa palavra, vai ser bem sucinta. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Nós tínhamos 3 grandes festas em Jerusalém. Todavia, como a Páscoa significa a saída ali do povo do Egito, essa festa era muito importante, era onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali no templo. Eu não preciso explicar, é muito conhecido. Eu só quero dizer, preste atenção, que a Páscoa era muito importante nesse contexto aqui, a festa de Páscoa. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Olha só, Jesus foi esquecido em Jerusalém, sem que José e Maria percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Meu Deus, está difícil procurá-lo hoje, né? Depois de 3 dias, o encontraram no templo, olha só, o que ele estava fazendo? Sentado entre os mestres, ouvindo, não ensinando, ouvindo-os e fazendo o quê? Perguntas. Todos os que ouviam ficavam o quê? Maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos o quê? Aflito à sua procura. De manhã nós lemos, estavam ansiosos, estavam preocupados, aflitos, porque perderam quem? Jesus. 49, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Na verdade, quem estava perdido aqui não era Jesus, quem estava perdido aqui era José e Maria, porque Jesus estava na casa do pai e tinha um propósito. Mas eles não compreenderam o que lhe dizia, o verso 51, então foi com eles para Nazaré e eram-lhe obedientes. A Bíblia fala que Jesus ele era obediente, e outras versões. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amados, aqui nós estamos diante de uma narrativa em Lucas, com riqueza de detalhe, sobre uma peregrinação que de ano em ano acontecia. Tínhamos 3 grandes festas, como eu falei aqui, mas a Páscoa, todos amavam participar por tudo aquilo que ela significava, por tudo aquilo que a Páscoa trazia ali para aquele povo, e eles se reuniam uma vez por ano, e imaginando aqui uma viagem de Nazaré a Jerusalém, cerca de 140 quilômetros, você imagina que uma viagem dessa deve ser programada mais ou menos durante um ano. E uma viagem como essa, você imagina que véspera você tem que colocar ou no jumento ou no animal, ali roupas, tendas, alimento, e ali uma empolgação por ser algo religioso, algo tão esperado uma vez por ano. E a Bíblia nos diz que todos os anos aquela mesma peregrinação acontecia, e eles iam ali para Jerusalém para ter aquele momento daquela festividade. E quando chega aquele grande dia, eu imagino, todos se arrumam. A Bíblia diz que eles estavam ali com parentes. Irmãos, o deserto ali da Judéia é um deserto muito perigoso. Então, aquelas pessoas não faziam essa peregrinação. Eu peço que todos que estão levantando para um lado e para o outro,
eu peço que todos já sentem para poder concentrar aqui o pregador e não tirar também a atenção de todos que estão aí atrás. Eu imagino aquele deserto, nós sabemos que tem salteadores, nós sabemos que ali também animais, eu já preguei sobre deserto, serpentes, ali tinha grandes bestas feras, que naquela peregrinação eles evitavam de andar sozinhos. Então ali naquela peregrinação eles levavam seus familiares, eram amigos, pessoas que iriam. Aquele período, se nós tínhamos ali em Jerusalém cerca de 25 mil pessoas, na festa de Páscoa, aquela cidade ganhava uma grande quantidade de pessoas, e mais ou menos 80 a 100 mil pessoas naquela pequena cidade de Jerusalém. E ali, José e Maria também fizeram todo aquele ritual, e na motivação de estar na presença de Deus, cada um levava o que podia para sacrificar, e lembre-se que ali, eles levavam o sacrifício, porque o sacerdote iria entrar ali, agora, não no tabernáculo, mas agora no templo de Herodes, e ali, aquele sacerdote uma vez por ano entrava, e o que iria acontecer ali? Eles iriam levar ali a rolinha, iriam levar ali os animais para ser sacrificado, para que a expiação do pecado ali fosse, então, a reparação da expiação do pecado. Isso era muito, muito, muito importante para um judeu. Agora, quando há, de fato, a ida, na volta a Bíblia diz que, muito empolgado, muito alegre, quando eles voltam agora, dali de Jerusalém para Nazaré, eles caminham um dia de viagem, e eles acabam esquecendo algo muito importante. Eles acabam esquecendo no caminho, com a empolgação da volta, talvez a pressa, talvez, irmãos, muito animado com tudo aquilo que tinha acontecido, sobrenatural, eles esquecem ali Jesus. Você imagina, esquecer Jesus, ele não é um menino qualquer. Quem nunca esqueceu um menino? Eu sou pai, eu falei aqui pela manhã, a Duda já me deu um susto no Walmart, ela sumiu, irmãos. Simplesmente nós procurávamos, a Giovana começou a correr, eu comecei a pedir para anunciar no som, e ela simplesmente sumiu. O coração, tal qual daqueles pais, José e Maria, como a Bíblia diz, quando nós perdemos Jesus, quando nós perdemos o nosso menino, quando perdemos uma criança. Eu sou pai de 3, sonhando em ter mais 3, mas a minha esposa não quer mais. Mas, irmãos, um fica de olho geralmente num, o outro esposo, né, a esposa fica num, o esposo no outro, e às vezes sobra um, para a gente olhar no parque, para a gente olhar no supermercado, e ali nós ficamos desesperados, porque a Duda resolveu correr, ela sempre gostou de correr, e aí até que lá no final do mercado nós encontramos ela, e aí, graças a Deus, encontramos a Duda. Pior do que isso, fui eu uma vez. Pior do que perder, é chegar ao ponto de eu pegar uma outra criança achando que é a minha. Eu contei isso aqui de manhã. Estava época de frio aqui, em Brasília, aí as crianças, praticamente, a gente compra o casaco ali, que é tudo o mesmo preço, casaquinho igual, calça jeans e tênis azul. E aí a Giovana, vai lá, pega o João. Aí eu catei aqui o João. Aí vi aqui na fila, quando eu olhei para a cara do João, não era o João, irmãos. Eu peguei a criança de outra mãe, e a mãe estava com a minha criança no colo, acreditem nisso. Eu falei para a Giovana, amor, eu te falei que eu tenho um parafuso a menos, não deixa comigo. Irmãos, graças a Deus que nós dois erramos, né? Não teve confusão, porque eu fiquei com medo de alguém falar assim, está sequestrando, né? É ou não é? Como é que uma pessoa pega o filho do outro, coloca no colo e vai para a fila lá? Isso chama-se preocupação, distração, e nós somos assim. O ser humano, ele é naturalmente distraído. E quem nunca perdeu uma criança, ainda que às vezes é uma criancinha, e o nosso coração fica aflito. Se eu chamasse aqui na frente você, irmãos, e aqui eu não estou falando de uma criança comum, eu estou falando de Jesus. Você já pensou andar um dia todo e perceber que Jesus já não estava ali no caminho? E quando um crente perde um filho, ele vai orar. Você imagina, né? José falou, olha, ora que eu sou padrasto, você que é mãe, eu estou aqui, eu sou padrasto, nesse contexto aqui eu sou padrasto.
E aí, como é que Maria iria orar? Olha, Senhor, eu perdi o filho do Senhor, né? Você já imaginou isso? Como seria essa oração? Senhor, eu acabei de perder o filho do Senhor, como é que eu faço isso? Então, eu aqui, essa semana, pensando nessa mensagem, Deus colocou aqui no meu coração, quando nós perdemos aqui Jesus, porque às vezes nós perdemos Jesus de vista. Eu vou falar aqui 4 tópicos, eu quero que você anote no seu coração, porque muitas das vezes, diante aqui de toda essa mensagem que nós falamos na Santa Ceia passada, da doutrina dos apóstolos, pastor, qual é a doutrina? A doutrina do arrependimento e a doutrina do Espírito Santo. E como foi gostoso falar sobre a presença do Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando Ele direciona a nossa vida, mas os apóstolos também, eles preservavam a presença de Jesus. E eu quero que hoje você saia, como você saiu na Santa Ceia passada, querendo que Jesus faça parte, e se você esqueceu Jesus por algum lugar aí atrás, um dia, um ano, 10 anos, a partir de hoje levante a sua mão, Jesus estará presente na sua vida todos os dias, tal qual Ele prometeu que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Porque, pastor, então às vezes nós perdemos Jesus durante a nossa caminhada. Anote aí, porque, número 1, porque às vezes nós simplesmente achamos que a sua presença, ela é certa. Porque às vezes nós achamos que Jesus tem um Instagram e é Ele que deve nos seguirmos. Por que isso, pastor? Porque Maria e José falaram, olha, 12 anos, nós estávamos ali, e sempre, depois que ele começou a andar, ali com os seus 4 ou 5 anos, ele sempre está conosco. Então, Jesus, ele está vindo aí, está no meio dos amigos, ele está no meio dos conhecidos, e às vezes nós somos assim, nós estamos como se fosse no piloto automático dentro da igreja, e Jesus está conosco. Olha, eu sou crente, eu oro, quando eu acordo eu oro o Pai Nosso, quando eu acordo, eu até faço uma oração rápida de joelho. Jesus está no meu casamento, pastor, eu já estou aqui no piloto automático, eu tenho certeza já. E quando nós achamos que temos certeza que a presença de Jesus é automática, nós corremos um grande risco, tal qual Maria e José, porque já não estava ali. E às vezes, irmãos, eu falo para vocês, que nós achamos, tal qual Sansão, achamos que temos. Sansão, Dalila acorda ele e fala, Sansão, os filisteus estão vindo aí. E aí acordou Sansão, achando que tinha, mas o Senhor já tinha se retirado da vida de Sansão. Sansão, eu estou falando de um grande homem de Deus, nasceu para ser nazireu, teve experiências com Deus, mas ele não soube, muitas das vezes, ter constância em relação ao projeto que Deus tinha da sua presença. Irmãos, não brinque com a presença de Deus. Nós confundimos a onipresença com a santidade de Deus. É muito comum eu perceber isso, mas Deus está presente, todos os caminhos levam a Deus. Essas frases diabólicas às vezes estão no para-brisa de caminhões, estão lá na nossa casa, todos os caminhos. Não, nós recebemos aqui do Alto Paraíso um casal, eles vieram pela manhã, e eles falaram assim, que lá na Ubanda Branca, foi isso que eles falaram, não foi? Lá na Ubanda Branca, eles louvavam, começavam com uma oração, tinha a palavra, mas era um culto de Ubanda. Às vezes achamos tal qual Sansão, mas nós estamos desprezando a onipotência, a onipresença de Deus. Não confunda com santidade. Deus vai estar lá, enquanto houver santidade nos teus negócios, na tua casa, na tua família e no teu casamento. Não brinque com a presença de Deus. Todas as vezes que as pessoas brincaram com a presença de Deus, foi algo muito frustrante, muito danoso. Pastor, eu posso citar aqui uma ilustração, você vai encontrar isso em algum livro, ou na internet, as fotos. Certa vez um grupo de jovens iria pegar uma menina que era a mãe crente, mas você sabe como é adolescente, não, eu quero sair, eu vou sair com meus amigos, vem um carro, e a última vaga desse carro é meu. E quando chegou o carro, os amigos lá com o carro cheio, tinha uma vaga no carro, a mãe olhou, você sabe que mãe é mãe,
A mãe sentiu algo no coração dela, uma mãe cristã, e falou assim: filha, tome cuidado, vá com Jesus. Aquela filha olhou e alguém lá de dentro gritou: só se ele for no porta-mala, porque aqui está cheio. Todo mundo sabe essa história. 100 quilômetros depois, ou 1 hora depois, ligaram para aquela mãe, tinha acontecido um acidente. Está na internet, tem a prova de que isso é verdade. Aquele carro sofreu um acidente, ele não sobrou, deu PT no carro, não sobrou nenhuma peça. Aquele carro foi estragado pela parte da frente, mas o porta-mala tinha uma cuba de ovo, tem a foto, e nenhum ovo se quebrou. Sabe por quê? Porque não era para Jesus estar lá no porta-mala, lá atrás? Pois é, ele provou que onde ele está, existe a presença dele, ele nos dá proteção, ele guarda a nossa casa, ele guarda a nossa família. Mas existem pessoas brincando e achando que Jesus está ali. Olha, ele que me siga. Nós estamos na nossa correria, em busca de ganhar mais dinheiro, mas Jesus, ele está me seguindo. Pastor, não é bom ganhar dinheiro? É bom, irmãos, é muito bom nós trabalharmos, mas isso não pode ser jamais, todavia, mais importante do que a presença do Senhor Jesus. Você entendeu isso? Diga amém. Às vezes estamos na correria, para as nossas realizações, para o nosso sonho, e buscando o nosso sonho, e Jesus, se você quiser, venha nos seguindo, nos segue Jesus, pega o meu Instagram aí, e seja mais um seguidor, e venha me seguindo, e deixamos Jesus, porque achamos que Ele está. Então esse é o primeiro ponto. Muitas vezes nós vivemos com grossa máscara de piedade, mas nos bastidores, de uma forma, eu falei aqui, de uma forma profana, tal qual eu falei pela manhã. Você anotou isso? Amém, igreja? Cuidado com pessoas que têm pressa de chegar ao seu destino. Achamos muitas vezes que o Senhor está nos seguindo, e estamos aqui com pressa. Abraão, a Bíblia diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra que eu vou te mostrar. Aprenda uma coisa e anota para colocar no Instagram isso aí. Eu prefiro estar com Deus sem uma direção, sem um mapa, do que estar sem Deus, sem destino. Eu prefiro estar com Deus sem uma direção, do que ter um destino e andar sem a sua presença, sem Ele. Você está entendendo, queridos? Abraão, sai da tua terra. Você já imaginou? Deus fala assim: eu estarei contigo, Abraão, sai da tua terra, eu não vou te mostrar para onde tu vai, mas sai da tua terra, sai aí da tua zona de conforto, mas eu vou estar contigo. Irmãos, se Deus prometeu estar contigo, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei ainda. Já pensou? Você ter que sair sem GPS, eu não sei se eu vou para Florianópolis, eu não sei se eu vou para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Bahia, mas se Deus está dizendo que vai comigo, eu vou, aleluia, porque tem muita gente que tem destino, mas não tem a presença. Isso é perigoso. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Jesus, me segue, vem comigo, Jesus, me segue, se o Senhor quiser. Então esse é o primeiro ponto. José e Maria achavam que, por ser religioso, por ser muitos anos religiosos, não caia nesse erro. Isso é muito danoso ao teu ministério e à tua salvação. Quem entendeu isso, diga amém. O segundo ponto aqui é muito importante, porque às vezes nós perdemos Jesus de vista. Lá no verso, coloca aí. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Às vezes nós perdemos o segundo ponto, anote, nós perdemos Jesus de vista porque nós somos muito religiosos, por conta da religiosidade. Isso aqui é tão interessante, porque eu estou dentro de uma igreja. Às vezes nós somos preocupados com a forma, a formalidade. Meus irmãos, a paz. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou entoar a minha voz? Como é que eu vou pegar no sax? Como é que eu vou estar no vestuário? Como é que eu vou preparar a melhor cantina? Como é que eu vou preparar o melhor louvor? E às vezes, as coisas que nós estamos fazendo na casa de Deus e que nós servimos, não podem ser maiores do que a importância da presença de Deus em nossas vidas. Todas as coisas que eu vou repetir, todas as coisas que quando nós servimos a Deus,
Todas as coisas do nosso ministério jamais podem estar acima da presença de Deus. A presença de Deus tem que estar conosco, seja lá no estacionamento, seja no louvor, seja na pregação, seja arrumando a Santa Ceia. Eu prefiro estar cheio de Deus, irmãos, com um panozinho torto, com um louvor às vezes desafinado, mas cheio de Deus, no microfone. Às vezes a minha gravata não é a melhor, pastor, mas eu estou cheio de Deus, então vem para cá, querido, aleluia. Pastor, eu não tenho a melhor roupa, a melhor oratória, mas você está cheio de Deus. Para Deus é isso que importa, a presença de Jesus. Irmãos, ali, você imagina, todos os anos, isso antes de Jesus nascer já faziam isso. Agora, mais de 12 anos, isso aqui soa religioso. Eu vou a Jerusalém peregrinando, 3 dias de viagem, 140 quilômetros, e nós vamos ali cantando talvez salmos, vamos ali à igreja. Isso automaticamente, então, eu tenho certeza, Jesus está na minha vida, porque afinal de contas eu canto bem, eu prego bem, eu sirvo bem na cantina. Mas tudo isso é muito importante. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não perca Jesus de vista, achando que a tua religiosidade é mais importante do que a presença do Mestre. A presença de Jesus, irmãos, ela que vai fazer a diferença na tua vida. Eu falei pela manhã que a minha oração é a Jesus, e eu sinto quando Ele está perto, porque eu converso com Ele, e eu pedi umas respostas, e aí eu falo assim, eu vou repetir aqui para te instruir, é como se estivesse conversando com a minha esposa, eu paro de orar aquela oração, e aí eu falo assim, Jesus, na quinta-feira tem tal situação, Jesus, eu ainda não tenho nova série de mensagens, coloca no meu coração. Eu falo assim, irmão, naturalmente. O fariseu poderia dizer, Senhor Jesus, agora eu adentro a tua magnífica presença. Jesus não gosta disso, irmão, isso é farisaísmo. Você pode conversar de filho para pai. Jesus, eu preciso tomar a decisão, irmãos. Quando você tem a presença, Ele vai te dar uma resposta, na segunda mesmo, na terça, na quarta, porque às vezes nós estamos nos aconselhando com todo mundo, e esquecemos que Jesus, Ele tem a resposta para todas as nossas indagações. Se você entendeu isso, diga amém. Mas muitas vezes nos orgulhamos do quanto somos ativos na igreja, porém somos rasos. Não adianta sermos ativos e temos uma vida rasa. A igreja não pode ser uma rotina, algo automático. Então perdemos a presença de Jesus, porque 12 anos na igreja, 12 anos fazendo, monta jumento, coloca lá a tenda, desarma a tenda, dorme no caminho, cuidado com os animais, cuidados assim, somos cheios de cuidados, e às vezes esquecemos de estar com Jesus. Não caia também nesse erro. Terceiro ponto, muito importante, porque perdemos Jesus na caminhada, porque pensamos que Ele está onde Ele não está. Anote isso. Por quê, pastor? Porque José e Maria, coloca lá o verso 44, pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Amado, isso aqui é muito importante. Às vezes, você pode terceirizar a presença do Senhor Jesus. Achamos que Jesus está com a irmã, ela tem ali a resposta, mas às vezes nós achamos, não, peraí, Jesus não está me respondendo, mas eu tenho um pastor de estimação, eu vou lá naquela igrejinha do manto, e Jesus vai falar comigo. É assim ou não é, irmãos? Nós terceirizamos a presença de Jesus, e nós temos alguém de estimação. Eu não falei isso aqui pela manhã, vocês estão vendo que a palavra é totalmente diferente à noite, quase total diferente, porque terceirizamos Jesus. A missionária, eu vou orar com a missionária, que a missionária vai revelar. Às vezes nós achamos que Jesus está com outra pessoa, no meio do parente. Olha, o parente vai me dar um direcionamento. Às vezes procuramos Jesus no meio de amigos. Alguma crise, algum problema, eu vou ligar para a psicóloga lá do mundo,
E aí ela tem algo do marxismo, ela tem alguma coisa de Freud, e ela vai trazer um livro secular, e eu tenho certeza que tem uma frase motivacional. Estamos procurando Jesus lá no secularismo, lá no mundo, procuramos Jesus onde Ele não está. Maria e José procuraram entre companheiros de viagem. Eles caminharam um dia todo. É interessante isso, porque às vezes nós estamos procurando faz tempo. A Bíblia diz que eles encontraram, não foi no primeiro dia. Você imagina para eu perder uma criança de 12 anos, um dia todo e não achar, no segundo dia, e eles encontraram Jesus no terceiro dia. É muito complicado. A vida sem Jesus, ela vai trazer um grande vazio, uma grande aflição em nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você que não quer mais servir a Deus, você vem de forma automática para a igreja. Jesus, Ele pode te trazer pelo amor, Jesus pode te trazer pela dor. É um padrão do céu, não é o pastor Marcelo que está falando, isso aqui é um padrão do céu. Pastor, o senhor pode citar, posso? Sansão, Davi, Saul, eu posso citar Paulo, eu posso citar toda a Bíblia aqui, é um padrão de Deus. Mas venha pelo amor, venha servir a Deus pelo amor, não venha pela dor, não. Jesus, Ele te chama, e se você tem um chamado, o teu chamado ele está preso, você tem correntes ao teu chamado. Se você ficar lá na sua casa, você que está me escutando e não veio de manhã nem à noite, você vai ficar aflito, o coração vazio no domingo. Irmãos, não me deixe domingo dentro da minha casa. Eu falei que eu vou ficar me batendo lá dentro. Me solta, Giovana, que eu quero ir para a igreja. Porque o nosso lugar é no templo. Nós vamos encontrar Jesus no templo. Amém? Não adianta. A luz jamais irá se misturar com as trevas. Isso é incompatível, eu falei aqui. Porque nós perdemos Jesus porque nós achamos que Ele está onde Ele não está. Avalie a sua companhia e lugares também que frequenta, se estão de acordo com o nosso Senhor Jesus. Às vezes a nossa companhia, a Bíblia não diz lá em, acho que é Abacuque, aliás, é Coríntios, né? Capítulo 15, verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Estamos procurando na amizade do mundo, ao invés de procurarmos aqui. Irmãos, toda quinta-feira eu atendo aqui, ninguém pode dizer assim, o pastor Marcelo não me atende, sem falar os que me abordam aqui após o culto. Já é um gabinete aqui, antes do culto, um gabinete após o culto, e na quarta-feira um gabinete antes, após, eu sou o último a sair, vocês sabem. Eu não digo não, vamos resolver, vamos orar, eu atendo. Quinta-feira eu estou ali. Obrigado, irmã Salete. Não se aconselhe, aconselhe-se com pessoas de Deus, pessoas que estão debaixo. Não consegui falar com o pastor Marcelo, fala com a tua esposa, pede conselho para o teu esposo, porque Deus colocou essa mulher aí ao teu lado, para te aconselhar, irmão. Deus colocou esse homem aí, e ai de você, se a tua esposa, que é mulher de Deus e sensata, e edifica a sua casa, ai dela, se você falar, olha, vai para a direita, parece uma coisa, eu já fiz o teste, irmão, com a Giovana, eu falo, é melhor não desobedecer não, você, eu falo assim, eu estou pensando fazer tal coisa assim, eu falo, não, faz assim que vai dar certo. Agora se ela falar assim, não vai, eu cancelo qualquer passagem aérea, porque é muito provável que o avião caia. Ô boca, meu Deus do céu. Mas foi Jesus que me deu essa mulher, irmãos. A boca dela é santa, eu não posso desobedecer. É conselho de pessoas. Então, as esposas, os esposos, confiem na pessoa que Deus. Quantas vezes você ouviu da boca do seu esposo um conselho que te salvou de algo? Sim ou não? Não procure Jesus onde Ele não está. Amém? Que os meus pés somente vão onde os santos possam ir. Está vendo? Estou afinado, irmãos. Eu estou ensaiando com a irmã Gleice.
e o pastor Eliezer, amém? Brincadeira, foi desafinado mesmo essa parte aí. Número 4, já finalizando, porque muitas das vezes nós perdemos Jesus de vista na caminhada. Número 4, porque nós procuramos no lugar errado. Amados, lá novamente, né, aqui, verso 44, estão, mas aqui vai ser diferente, preste muita atenção. Então passaram a procurar entre os parentes conhecidos. E aqui eu quero tirar rapidamente, extrair, para resumir, porque eu já falei muita coisa que eu ia falar aqui. Não adianta você dizer que é temente a Deus, ficar procurando se encontrar com Ele onde Ele não está. Espiritismo, idolatria, igreja do YouTube. Então isso aqui é importante, esse tópico, é muito parecido com o outro, mas hoje surgiu uma geração que congrega no YouTube, o pastor que revela e manda o pix de 10, de 20, a oração de R$30, a oração de R$100, eu preciso orientar vocês, irmãos, onde está, pastor tem ovelhas, eu faço live, mas onde estão as ovelhas dos pastores do YouTube? Será que às vezes nós estamos ali com afã, a nossa plataforma tem mensagens, irmãos, inesquecíveis, com milhares, milhões de visualizações, pessoas lá da Argentina, pessoas do outro lado do mundo visualizam e fazem comentário nas nossas plataformas. Assista, valorize. E às vezes nós estamos ouvindo pregadores que nunca foram consagrados, não tem igreja, não tem uma cobertura. Aqui, nós somos aqui uma sede local, mas nós prestamos contas à nossa sede lá no Guará. Tudo o que acontece aqui, dízimos, oferta, nossa igreja é transparente, pregamos o Espírito Santo, pregamos o amor, mas nós praticamos tudo isso que nós pregamos. Mas existe uma geração que procura no YouTube, pastores, procura a oração de R$10, irmãos, e vai ter uma multidão seguindo, é claro, pastor, mas está gerando fruto, que fruto? Uma multidão, porque agora, pastor, revela o nome, revela o CPF, e está cheio. Irmão, será que verdadeiramente vai levar ao céu, revelar o nosso CPF? Ou é a palavra de Deus pregada que vai mudar o nosso coração? E eu não vou estar atrás de quem revela meu CPF, eu vou estar atrás de Jesus de Nazaré, que pode me levar para o céu, juntamente com toda a minha família, aleluia. Eu quero a presença de Jesus. Jesus, Ele é o verbo, você encontrará Deus na palavra. Jesus, Ele é o verbo, e no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e Ele estava com Deus e era Deus, Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que existe teria sido feito, aleluia. Para nós concluirmos, verso 45, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, a sua procura. Como podemos reencontrar Jesus então? Eles voltaram para Jerusalém. Quem está perdido aqui, irmão, nessa história, não é Jesus. Quando nós perdemos uma criança, essa criança, no direito a gente fala que ela é inimputável, uma criança que não tem legitimidade para sua autodefesa, para sua autogestão. Essa criança, a tutela dessa criança pertence aos pais, amém? Vocês entenderam isso? Quando nós perdemos uma criança, a culpa não é da criança, a culpa é nossa. Ali é uma criança, está sob a nossa custódia, a nossa tutela. Então, o que eu percebo aqui, que na verdade quem estava perdido era José e Maria. Mas o grande momento dessa mensagem é que aquela noite, chegando aquela noite, e nós sabemos que todas as vezes que a Bíblia vai relatar a noite, né? E quando chega pela manhã veio a bonança, e todas as vezes que a Bíblia vai falar, é um período difícil à noite. Eles identificam a ausência de Jesus, e naquela mesma hora, eles voltam, eles dão meia volta, e eles voltam para Jerusalém. Ali é interessante, que naquela época, antes do Velho Testamento, teria que voltar ao tabernáculo, agora no templo,
E nos nossos dias, onde Jesus habita? Quem é que vai saber? Valendo um lanche que vai ter aqui, o pastor Neves vai pagar para você. Onde Jesus habita hoje? Dentro de nós, aleluia. Nós somos morada de Deus. Pastor, 57 pessoas acertaram. Se prepare para ser crente. O templo hoje é você. Diga para a pessoa do teu lado: o templo hoje é você, aleluia. Sua jornada de volta é uma jornada para dentro. Diga: para dentro. Será que Jesus está aí dentro? Aleluia. Fique de pé, igreja. Não procure Ele fora, não procure Ele em homem, não procure Ele em templo. Veja se Jesus está dentro do teu coração, dentro da tua família, dentro da tua casa. Aleluia. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Eu acho interessante. O ministério já prepara aí. Fica em espíritos de oração. Sabe por quê? Jesus está presente aqui, aleluia. Eu sinto Ele aqui, aleluia. Tem pessoas aqui que vão a partir de hoje desejar mais que tudo a presença do Senhor Jesus, aleluia. Segura um pouquinho o louvor. Amados, o ser humano, por natureza, ele, preste atenção nisso, para você entender toda a mensagem. Eu vou resumir aqui com uma ilustração. Até o irmão Paulo Medeiros, ele colocou essa ilustração no Instagram, e eu lembrei, eu tinha falado aqui, hoje, realmente, eu sapeando lá, eu vi. O Washington Post, ele fez ali um experimento social, e para provar que o ser humano, ele tende a ver o que não consegue enxergar, e ouvir aquilo que era para ouvir, não consegue ouvir, não presta atenção. Eles colocaram ali, lá, numa estação de Washington, eles pegaram um dos melhores violinistas. Ele era muito parecido com o Márcio. Faz assim, Márcio. Era bonito, tinha um cabelinho assim para o lado. Joshua Bell, o nome dele. E eles colocaram ali, e durante alguns minutos ali, irmãos, 47 minutos, com uma calça jeans. Se o Jonathan puder achar aí o Joshua Bell, para mostrar que é verdade para vocês. Eles colocaram no metrô, e naquele mesmo período ali, eles sabiam que passavam milhares de pessoas, e nesse dia passou 1.097 pessoas ali, e aquele violinista, ele começou a tocar a coisa mais linda, aquele seu violino, e pessoas passavam ali, e ele ali, um dos melhores do mundo, e de longe estavam filmando. Meu Deus, lá vem esse drone para cá, Jesus, pega ele. E ali, o resumo desse experimento é que 1.097 pessoas passaram por ali no período de 45 minutos. Apenas 6 pessoas pararam para ouvi-lo. E ali tinha um chapéuzinho para arrecadar, né, Márcio? Era isso, irmão Paulo? E ele arrecadou $32,17. E naquela mesma cidade, tinha uma apresentação desse mesmo músico, onde o ingresso mais barato era $100. O mais barato. Você imagina quanto era um camarote para ouvir. O que eu aprendo com tudo isso é que a maioria dos que passaram ficava ali completamente indiferente ao espetáculo, indiferente à presença do artista. Todos que passavam ali, eles simplesmente ficavam indiferentes. E às vezes nós somos pessoas que estamos também de forma indiferente. Jesus, Ele está na porta e bate. Todos os dias, a palavra do Senhor lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Feche seus olhos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Nós iremos ter comunhão, presença, iremos ter juntos
aquilo que o mundo não sabe, a alegria de estar desfrutando da presença do Eterno, aleluias. Eu acho interessante que também para Abel, o músico, ele falou que foi muito frustrante, desanimador, sentir-se tão ignorado. Eu imagino o coração de Jesus, quando nós ignoramos Jesus, ele também sente-se ignorado. Não ignore a presença do Senhor Jesus. Alabaixa. Feche seus olhos, nós já vamos cear nesse momento. Eu vou te dar 1 minuto para você cantar, orar, pedir perdão, para nós começarmos a Santa Ceia do Senhor. Tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se